Boa noite a todos. Olá, Olá, boa noite, professora boa Stefane. noite, professora Betânia. Que prazer tê-la aqui com a gente essa noite. Agradecer por ter aceitado o convite tão gentilmente. Pessoal, essa é a professora Stefane Carvalho Rossignoli Jordão. Eu já vou apresentar ela para vocês, uma grande amiga, além de excelente professora. Mas antes, deixa eu me apresentar aqui, para quem não me conhece, né? O meu nome é professora Betânia Senri Pádua. Eu sou professora de Direito Processual Civil em cursos de graduação, pós-graduação, preparatórios para concurso aqui no Instituto Direito Real, formada em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu tive o prazer de estudar com a professora Estefânia. E essa noite, né, nós vamos receber aqui, como eu disse a vocês, a professora Estefânia Carvalho Rossignoli Jordão. Eu vou ler aqui para vocês um breve mini currículo dela. Ela possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é especialista em Direito Empresarial e Econômico também pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Direito Civil pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, advogada e professora universitária em cursos preparatórios para concursos. Além disso, ela é autora de diversos livros em Direito Empresarial pela editora Juspod. A professora Stefânia, essa noite, vai conversar com a gente sobre um assunto extremamente atual e importante, que é a posição dos credores na recuperação judicial. Então, vamos lá, professora. A palavra está com você. Bom, gente, boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme, Betânia, estar aqui com você hoje. Né? A gente que tem a nossa jornada, a gente pode contar há muito tempo, não, né? Porque senão a Não, gente conta a nossa idade. Mas a gente que já está junto aí nessa jornada do direito há tanto tempo, desde a faculdade, e acabamos seguindo aí uma carreira muito parecida, né? Que é a carreira verdade. da advocacia e a carreira da docência, e a gente divide aí na participação em faculdades, em curso preparatório. É muito, muito bom mesmo estar com você, é sempre um prazer enorme estar aqui com você. E é um prazer enorme também estar aqui no Instituto de Direito Real. No Instituto de Direito Real também a gente participa junto, né, Betânia, lá do início da criação do Instituto de Direito Real. E é um prazer poder falar sobre a prática, né? É um prazer poder trazer assuntos que são práticos, assuntos da advocacia, assunto do direito, trazer a prática do direito para os alunos. E, infelizmente, eu diria assim que por circunstâncias mundiais, não só do Brasil, a gente hoje está vivendo a enorme importância do procedimento da recuperação judicial e também da falência, né? Quando a gente pensa nesses dois procedimentos, a gente está pensando na situação de crise econômico-financeira de uma atividade empresária. Então, eu leciono essa parte, falo sobre essa parte de falência e recuperação de empresas, e de uns anos para cá isso se tornou cada vez mais presente no meu dia a dia também de advocacia, né? Por quê? Porque a gente está vivendo uma crise econômico-financeira das atividades empresárias. Infelizmente, professora Betânia, tudo aquilo que eu falo em sala de aula, tudo aquilo que eu falo muito, principalmente na graduação, acabou se tornando exemplos práticos enormes, Sim. vários, né? Porque são vários procedimentos de falência e de recuperação que a gente está vivenciando hoje em dia. É bom lembrar que a gente está falando da situação de crise econômico-financeira das atividades empresárias. A atividade empresária, ela é criada, ela é feita para atingir o seu objetivo principal, que é lucro, que é dar lucro, né? Que é dar retorno financeiro para o seu investidor. Então, a atividade empresária ela é feita para dar lucro. É claro que você vai ter diversos momentos pontuais em que o lucro não vai acontecer. Porque às vezes você está fazendo investimento, porque às vezes você está tendo um momento econômico daquela atividade que não está adequado. Você vai ter, claro, momentos de crise. Mas essa crise, ela pode ser uma crise grave, uma crise bastante presente no dia a dia da atividade empresária. E se essa crise for grave, não for uma crise meramente passageira, a gente pode estar diante de uma situação de falência ou de recuperação de empresa. Quando a crise for uma crise que a gente vê que ela é sanável, que ela é uma crise momentânea, eu vou partir para o procedimento da recuperação.
Quando a crise for uma crise sem solução, que você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, imaginar que a atividade vai voltar a ser lucrativa, aí eu tenho que partir para o procedimento da falência, né? Para encerrar a atividade, já que eu não consigo imaginar como que ela vai voltar a ter lucratividade. Então é importante a gente lembrar que quando eu falo de falência e recuperação, eu estou falando dessas situações de crise econômico-financeira. Eu pontuei aqui hoje, professora Betânia, para a gente falar sobre a posição dos credores no procedimento de recuperação judicial, porque quando a Lei 11.101 de 2005 foi criada, a gente custou para engrenar com o procedimento de recuperação. Lá em 2005, já há muito tempo, já há quase 20 anos atrás, a gente custou para engrenar. Então, a gente viveu durante muitos anos um cenário que as pessoas, elas, quando viam ali o seu credor entrar em recuperação judicial, as pessoas elas se mantinham extremamente passivas. A gente viu durante longos anos o procedimento de recuperação judicial acontecer ali com dois credores que tinham um valor alto a receber, o administrador judicial, que tem uma participação extremamente importante na recuperação, e o juiz, o juízo da falência ou da recuperação. Mas, infelizmente, com esse aumento do número de recuperações, com esse aumento da crise econômica das atividades empresárias, a gente começou a perceber que é muito importante que os credores participem de forma ativa de todo o procedimento da recuperação judicial. Né? Como é que ele faz isso? Estar presente no procedimento da recuperação judicial. Não deixar que o procedimento de recuperação judicial corra à sua revelia. Porque ele pode chave. Pedir para chave. Ele pode pedir para ingressar nesse procedimento de recuperação judicial ou ele depende do devedor nomeá-lo ali na qualidade de credor no procedimento? Como é que isso é feito? Então, professora Betânia, isso é uma coisa muito importante da gente poder entender em termos práticos como que essa participação do credor ela vai funcionar. Vejam bem, acompanhem comigo. O credor, ele não tem qualquer necessidade, a princípio, de fazer uma habilitação no processo de recuperação judicial. Então, quando o empresário, que está em crise econômico-financeira, percebe que ele pode sair do momento de crise, que é possível sanar a crise, e faz o pedido de recuperação, a primeira coisa que o juiz vai fazer é analisar os requisitos para pedir a recuperação, saber se estão preenchidos e despachar, deferindo, dando sequência na recuperação judicial. E aí, a primeira coisa que o juiz vai fazer é nomear o administrador judicial. Esse administrador judicial, com base nas informações que são fornecidas pelo devedor, pelo empresário que requereu a recuperação, ele vai fazer uma listagem dos credores que foi informado a ele da existência de todos os créditos. O administrador judicial vai fazer essa listagem. Então, num primeiro momento, não é preciso que os credores façam qualquer tipo de habilitação, não precisa requerer que ele entre no processo. E aí é que vem um ponto extremamente importante que eu preciso explicar aqui para todos que estão nos assistindo, né? Não vai existir nenhum tipo de intimação pessoal direta para cada um dos credores na maioria das vezes. O credor ele tem que estar atento àquele procedimento que está acontecendo. E aí, o credor ele vai poder fazer com que ele entre no procedimento e acompanhe o procedimento independentemente de realizar a habilitação. Porque, olha só, a habilitação de crédito, ela só vai ser necessária caso o credor não conste na lista do administrador judicial. Entendi. Então, a princípio, não há qualquer necessidade dos credores fazerem uma habilitação de crédito. Porque eu só preciso fazer a habilitação de crédito se eu não estiver constando na lista do administrador judicial. Você está me ouvindo bem, professor Betânia? Porque eu acho que para mim aqui está meio cortado. Está cortando um pouquinho sim, mas estou conseguindo te acompanhar. Está conseguindo me ouvir realmente. bem? Tá cortando um pouco, mas estou conseguindo ouvir. Está cortando mais um vídeo. Eu acho que o áudio está dando para ouvir bem, né? Exatamente. Então, vamos lá.
Então, assim, a princípio não há qualquer necessidade de os credores fazerem uma habilitação, porque se eu tiver na lista do administrador e o meu valor de crédito e o valor do crédito e a natureza do meu crédito estiverem correta, perfeito, acabou. Eu não preciso fazer uma habilitação. Porém, e aí que eu chego no meu primeiro ponto aqui, extremamente importante, é preciso que os credores acompanhem passo a passo o que está acontecendo no procedimento. Porque o que acontece, professora Betânia? E aí você como processualista? Os credores, eles não são considerados como parte do processo de recuperação. Ele não vai estar lá, ele não vai estar cadastrado no processo com o seu advogado para ficar recebendo intimações e saber o que está acontecendo no processo. Você entende isso? Não é como um processo, não é como um processo comum de autores e réus, em que os seus réus, os litisconsortes, eles vão estar habilitados com seus advogados para receber intimação. Então, os credores, ainda que eles façam habilitação no processo, é só para reclamar sobre o seu crédito, sobre a natureza, sobre o valor do crédito, se está constando corretamente ou não. Mas não para que ele passe a acompanhar e ser intimado dos atos processuais. Isso é que é a grande questão prática de um processo de recuperação judicial. Então, é muito importante que o credor, e aí eu vou falar aqui, reverenciando a minha classe dos advogados, que eu bato muito nessa tecla, professora Betânia. É importante que o credor tenha o auxílio de um advogado. Por mais que a lei não obrigue, não deixe como necessário a participação do credor acompanhado de advogado, é muito importante que o credor tenha o acompanhamento de um profissional, de um advogado. Para que esse profissional ele possa acompanhar o processo e saber passo a passo do que está acontecendo. Então, voltando aqui para eu poder responder a sua pergunta, né? Não é necessário uma habilitação no processo, porque o credor não vai ser parte processual, assim como a gente está acostumado nos procedimentos comuns do Código de Processo Civil. Ele não vai ser parte, mas ele precisa acompanhar o processo para que os seus direitos sejam preservados, para que ele saiba cada um dos passos que estão acontecendo no processo e possa, nas situações de necessidade, ele se manifestar. Tá claro isso? Tá claro, claríssimo. É fundamental mesmo a presença do advogado. É fundamental. Sem dúvida. É fundamental. Não é, e aí, professora Betânia, não é querer puxar a sardinha para o nosso lado, para a nossa classe. Eu me lembro, professora Betânia, e você com certeza conhece, do professor Paulo César Pinheiro Carneiro, né? É Pinheiro Carneiro, né? O professor Paulo César, que foi meu professor na UERJ, no mestrado. Eu tive que fazer uma disciplina de acesso à justiça que era muito voltada ao processo civil. E eu lembro de uma das falas dele que mais me marcou na época do mestrado, é que acesso à justiça não é acesso ao judiciário. São coisas diferentes. Muito mais que isso, Né? Então, assim, quando você permite que o credor participe do processo sem a presença do advogado, você está dando a ele acesso ao judiciário. Mas você não está dando a ele acesso à justiça. Porque sem o auxílio do profissional, o credor muitas vezes não vai saber o que ele pode, quando ele deve se manifestar, quando ele vai poder, por exemplo, impugnar o plano de recuperação judicial. Nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Então, por mais que o credor não precise obrigatoriamente da presença do advogado, essa falta do auxílio do profissional do direito faz com que a participação do credor na recuperação seja, muitas vezes, frágil. E aí, muitas vezes, o credor deixa passar direitos, deixa passar questões que ele poderia se manifestar e, obviamente, reivindicar melhor o seu direito, né? Porque uma coisa que talvez faltou eu falar bem no inicinho é o seguinte, professora Betânia, o interesse do credor é fazer com que ele possa diminuir o máximo o seu prejuízo. Porque, assim, se você é credor de alguém, de um empresário que está em crise econômico-financeira, dificilmente você vai receber o seu crédito na sua integralidade. Porque se
existe essa crise, se existe uma situação em que foi necessário entrar com um pedido de recuperação, é porque dificilmente aquele empresário vai conseguir pagar todo mundo. Se ele fosse conseguir pagar todo mundo, ele não estaria numa crise. Mas os credores precisam participar da recuperação com esse foco, com esse olhar. Estou aqui para buscar diminuir o máximo o meu prejuízo, buscar o máximo o meu direito aqui para que eu possa receber sem grandes deságios, sem grandes perdas e com um maior prazo, né, com a maior velocidade possível. Ok? Professora Stefânia, a Luciana está pedindo se é possível falar um pouco da sucessão do crédito habilitado na recuperação judicial. Da sucessão do crédito? Isso. Em que sentido, Luciano? No sentido de um credor que possa, no curso da recuperação, fazer uma cessão de crédito, talvez? Seria nesse sentido? Não sei se eu entendi Isso é possível? bem a pergunta. É possível essa cessão de crédito no curso da recuperação judicial? Sim, sem problema algum. Não há qualquer entrave que um credor ele possa ceder o seu crédito ainda que você esteja no processo de recuperação. Mas assim, venda de crédito, é isso que ela está falando aqui, venda de crédito. Isso, é. Perfeitamente possível, tá? Agora, assim, em termos práticos, Luciana, assim, isso que eu ia falar agora. Ela fez o comentário exatamente dentro do que eu ia falar. Em termos práticos, o que acontece, professora Betânia? Eu já vou assim dizer, Luciana, que a primeira vez que eu vi isso na minha vida eu achei extremamente estranho. Porque, assim, é comprar um crédito, entre aspas, podre. Porque é comprar um crédito que você já sabe que tem que não vai receber. Para receber. Que o credor está em recuperação, mas isso existe. Isso existe. E aí, a regra, Luciana, ela vai ser exatamente as regras do direito civil. Não há aqui qualquer peculiaridade para transferência de crédito em sede de recuperação judicial. Então, você tem que fazer os mesmos procedimentos que o direito civil exige para uma cessão de crédito. Ou seja, notificar o credor para que ele possa ter ciência, né? Mas sendo certo que o credor na cessão de crédito ele não precisa concordar, ele só precisa ter ciência para que essa cessão de crédito produza efeitos perante esse credor, né? Que é o que está em recuperação judicial. E o novo credor, né? Ele tem que saber que ele vai ser oposto contra ele todas as exceções que o credor primitivo tinha. Porque na cessão de crédito, a gente sabe que as exceções pessoais são carregadas para o novo credor numa cessão de crédito. Então, Luciana, não há aqui nenhuma peculiaridade de cessão de crédito quando ela ocorre no âmbito de uma recuperação judicial, tá? Não há nenhuma diferença, né, da recuperação, né, das regras de cessão de crédito. As regras são as regras do direito civil. Então, assim, é muito difícil a gente imaginar em termos práticos um credor vender um crédito no curso de uma recuperação. Mas isso é possível, né? E se já houver um crédito que já tinha sido reconhecido, por exemplo, em outro processo, o credor já possui esse crédito quando a recuperação judicial ocorre. Okay. É possível? Esse crédito ele vai entrar nesse plano de reestruturação? Vamos lá. Perfeito. Ótima pergunta, professora Betânia. O que acontece? O artigo 49 da Lei 11.101 de 2005, ela vai dizer que entra na recuperação, estão abrangidos na recuperação, todos os créditos existentes na data do pedido, vencidos e vincendos. Então, todos os créditos existentes na época, no pedido da recuperação, eles vão integrar a recuperação. E aí, quando o administrador judicial fizer essa primeira listagem dos créditos, ele vai informar ao juízo se esses créditos são créditos devidamente consolidados ou são créditos que estão sub júdice. Então, você vai fazer essa separação dos credores para dizer se eu tenho créditos que são créditos devidamente consolidados, em que não cabe qualquer tipo de questionamento sobre aquele crédito, e você vai ter créditos que podem estar ainda sendo discutidos judicialmente. Um exemplo, eu vou falar aqui, por exemplo, para vocês, muitos talvez tenham passado por isso. Recuperação judicial da Oi, né? Que foi um
caso bastante famoso aí que está acontecendo até hoje. A Oi, quando pediu recuperação, professora Betânia, ela tinha milhares e milhares de ações indenizatórias. Então, você tinha aí situações de créditos, né, existentes, porque a indenização ela vem a partir do evento danoso, mas ela só se consolida com a sentença condenatória transitada em julgado. Então, você tinha uma listagem muito grande, enorme, de créditos judiciais, mas que ainda não estavam com valores consolidados, ainda não estavam com nem mesmo com a certeza de crédito ainda. Então, esses credores, eles vão participar exatamente da mesma forma que os que já têm o seu crédito consolidado. Não há diferença na participação desses credores, porque o máximo que vai acontecer é que no curso da recuperação, um credor cujo crédito está sob júdice, pode ser que ele venha até mesmo a sair da recuperação se esse crédito dele for negado pela justiça, tá? Então, com assim, certeza. o que pode acontecer é isso. Ele pode, às vezes, até mesmo não mais fazer parte do quadro geral de credores, porque o crédito dele foi desconsiderado, foi julgado improcedente, por exemplo, o pedido em relação ao crédito dele. Mas, enquanto credor, a posição não muda, né? E nem mesmo a natureza do crédito. Então, por exemplo, se é um credor trabalhista que está com a ação na Justiça do Trabalho e discutindo valores, por exemplo, na Justiça do Trabalho, inclusive, essa ação, ela continua, professora Betânia, isso é muito importante, né? Se você for discutir questões trabalhistas, ela vai continuar até que o valor se consolide lá na Justiça do Trabalho. Isso é uma coisa extremamente importante. Tem suspensão. Só vai haver suspensão depois que o crédito já estiver devidamente consolidado. Se você estiver discutindo um crédito trabalhista, esse crédito trabalhista não será suspenso pela recuperação enquanto você estiver discutindo o valor do crédito. Mas então, aí só vale para os créditos trabalhistas ou para qualquer tipo de crédito, qualquer que seja a natureza? Então, quando você tiver créditos de outra natureza e que você tiver com quantias ilíquidas, a quantia ilíquida continua sendo discutida no seu juízo específico, tá? Agora, quando você já tem uma quantia líquida, aí você, se tiver qualquer tipo de discussão, por exemplo, professora Betânia, em relação à prescrição, tá? Essa discussão vai ocorrer no âmbito da recuperação, do juízo da falência. Porque aqui a quantia já é líquida, você não está discutindo liquidez. Você está discutindo se o crédito é possível de ser, né, cobrado ou não. Se você estiver discutindo ainda a liquidez do crédito, você continua discutindo no âmbito do procedimento que já estava correndo antes do pedido da recuperação. Entendi. Tá? Agora, em relação a débito trabalhista, toda e qualquer discussão vai ser feita no âmbito da Justiça do Trabalho. É a questão do artigo 6º da Lei 11.101 de 2005, que fala, inclusive, sobre suspensão das ações, execuções e prescrições. E o parágrafo 2º e o 3º tratam dessa questão trabalhista. Falam, inclusive, sobre... o parágrafo 3º, por exemplo, ele fala sobre o credor trabalhista poder pedir separação de valores, né, ao juízo da recuperação, porque muitas vezes o credor trabalhista ele tem preferência no recebimento do seu crédito, ele tem às vezes a questão de um prazo menor para recebimento quando são valores de natureza salarial, então ele pode até pedir reserva de crédito, né, na sua ação trabalhista. E por que a gente tem isso? Porque a ação trabalhista ela trata de um assunto extremamente específico, de conhecimento próprio do juízo especializado, né? Da justiça especializada. Os demais créditos, muitas vezes, até são juízos de mesma... juízos que até dividem a competência. Se você pensar em comarcas, que às vezes o juízo da falência é um juízo civil, né? Não tem nem separação, às vezes, em vara falimentar ou vara empresarial. Então, é mais afim, né? O juiz da falência ele pode julgar os créditos de natureza civil,
porque teoricamente ele vai ter conhecimento para isso. Mas os créditos de natureza trabalhista, a gente parte do pressuposto que o juiz civil não tem conhecimento para esse julgamento. Então, toda e qualquer discussão de natureza trabalhista vai correr no âmbito da Justiça do Trabalho. Ele só vai vir para recuperação ou até mesmo para falência, que aumentando um pouquinho o assunto, quando esse crédito já estiver devidamente consolidado e não couber mais absolutamente qualquer discussão, tanto quanto a natureza, quanto a exigibilidade desse crédito, e aí o credor passa a acompanhar tão somente o processo da recuperação ou da falência. Ok? Entendi. E aquela ordem de preferência para o pagamento dos credores que existe no processo falimentar, ela se aplica também no caso da recuperação judicial? Não. Os créditos de natureza alimentar teriam preferência, salário? Não se aplica, professora Betânia, a gente não tem aplicabilidade de ordem de preferência dos credores. Porque aí eu vou chegar num ponto... Então, assim, eu queria destacar para vocês, no primeiro momento, essa necessidade de que, mesmo não havendo qualquer tipo de habilitação, mesmo o credor não precisando se habilitar no processo, ele fazer todo o acompanhamento e que esse acompanhamento seja feito através de um profissional da advocacia. É isso que eu defendo, né, para que o credor possa ter o seu direito garantido. Então, mesmo que o credor não tenha precisado se habilitar, porque quando o administrador judicial ele apresentou o rol lá, o credor estava com o valor certinho, dentro da natureza certinha do crédito, é preciso que esse credor acompanhe o processo. Por quê? Porque o objetivo da recuperação, professora Betânia, é fazer um acordo. O plano de recuperação judicial nada mais é do que um acordo, um encontro de vontades entre empresário em crise e os seus credores. Entre o empresário em crise e os seus credores por maioria de vontade. Não é por unanimidade. E é aí que entra a ideia da recuperação judicial. Porque se eu conseguisse entrar em acordo com todos os meus credores, eu não precisaria dar procedimento da recuperação judicial. Sim. Eu faria um acordo como outro qualquer, um contrato, né? Como todo e qualquer contrato, como todo qualquer acordo. Então aqui é um acordo que eu tenho entre empresário devedor em crise e os seus credores, que vão ser divididos em classes e que vão votar por esse acordo democraticamente, por maioria de votos. Então, o que vai acontecer aqui? Não existe ordem de preferência, professora Betânia, mas os credores serão separados em 4 classes diferentes, para que eles fiquem juntinhos de acordo com seus interesses. Então, eu tenho aqui o credor trabalhista, o credor com garantia real, os demais credores que não têm qualquer garantia, que não tem garantia real e nenhuma outra garantia, e os credores que são classificados como microempresa e empresa de pequeno porte. Então, eu tenho aqui o grupinho dos credores trabalhistas, o grupinho dos credores com garantia real, demais credores que não têm garantia e que não são microempresa nem empresa de pequeno porte, e os credores microempresa e empresa de pequeno porte. Esses grupinhos, professora Betânia, eles funcionam como sociedade. Aí eu vou entrar num âmbito que eu adoro também dentro do direito empresarial, que é o direito societário. Esses grupinhos, eles vão funcionar como se fossem sócios. Como se fossem sócios. E aí vai prevalecer o interesse da maioria de cada grupo. Dos grupinhos. Entendi. Perfeito. Pelo menos a princípio, tá? Vai chegar daqui a pouquinho que eu vou explicar para vocês aqui uma situação um pouquinho diferente em que o juiz pode aprovar o plano, mesmo quando ele não for aprovado dentro das classes. Então, cada classe aqui vai formar o seu grupinho e eles vão participar buscando seus interesses dentro do grupinho. Então, muitas vezes, o interesse do trabalhista ele é muito diferente do credor microempresa e empresa de pequeno porte. Certamente. Eu costumo dizer que o trabalhista ele bate totalmente de frente com o credor com garantia real, Betânia. Porque o credor com garantia real, na sua maioria, é banco, que tem
que tem o crédito protegido por seguro, que teve a garantia real, que ele não perde no procedimento de recuperação. É importante que os credores não perdem a sua garantia. Então, assim, para ele, às vezes, não é tão grave o inadimplemento. Já um credor trabalhista, como você me perguntou aí, ele está sem receber a sua verba de natureza salarial. Ele aceitar um deságio, né, que nada mais é do que um desconto que o devedor muitas vezes propõe para pagar menos, né, pagar um valor menor, porque ele está em crise e não consegue pagar tudo. Para o credor trabalhista, isso é extremamente prejudicial. Agora, a gente tem uma regrinha aí para proteger os trabalhadores. Porque a Lei 11.101 de 2005 fala que as verbas de natureza salarial, elas só podem, no plano de recuperação judicial, elas têm que ser pagas até, no máximo, o prazo de 1 ano. As verbas de natureza salarial, ele fala que o plano só pode prever um limite máximo de pagamento de 1 ano. Então, o legislador tentou dar alguma proteção a esse credor trabalhista, mas não dá a ele, professora Betânia, nenhum tipo de preferência no pagamento. Nenhuma. Então, aí que eu vou entrar num ponto extremamente importante do que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Nesse momento em que você chega na discussão do plano de recuperação judicial, é que a participação dos credores hoje em dia tem se mostrado extremamente importante. Como eu disse aqui no comecinho da nossa conversa, há alguns anos atrás, você chegava num procedimento de recuperação, você tinha lá participação de 2, 3 credores que tinham, às vezes, um valor um pouco maior a receber, e eles é que tocavam a aceitação do plano. Hoje em dia, a gente está vendo um posicionamento diferente dos credores, e isso é muito importante que aconteça. Os credores precisam, Betânia, discutir entre si dentro dos seus grupinhos, e às vezes entre grupos, de um grupo para o outro, se aquele plano está bom, se aquele plano atende os interesses, se aquele plano de fato demonstra alguma possibilidade de eficácia, de que o credor vai sair da crise e vai conseguir fazer todos os seus pagamentos. Então, os credores não podem ser meros espectadores do processo, eles têm que ser atores nesse momento em que você está discutindo o plano de recuperação. Então, os credores, aí, o que tem acontecido muito na prática hoje em dia? É muito comum você ver os credores unindo-se e, às vezes, contratando um profissional de advocacia em conjunto para que ele possa acompanhar e atender os interesses de todos os credores. Falar pelo menos todos, né? Dentro daquele grupinho. Pelo menos dentro daquele grupo. Então, o legislador deixou uma margem muito grande de possibilidades dentro da criação desse plano de recuperação judicial. E, a princípio, professora Betânia, quem vai determinar os rumos desse plano são credores e o devedor em recuperação. É o interesse, é a conjunção desses interesses que vai determinar se aquele plano vai ser aceito ou não. Então, por exemplo, o devedor em crise, ele vai ter que ter muita habilidade para lidar com cada um dos grupinhos de interesse, com cada uma das classes. Vai ter que ser tudo muito bem estudado, tudo muito bem conversado, porque ele vai ter que discutir com cada um dos credores. Porque, pelo menos a princípio, não adianta nada ele discutir um bom plano para os seus trabalhadores se ele não conseguir discutir um bom plano para o credor com garantia real. Ok? Então, assim, é muito importante que ele consiga atender a cada um dos seus grupos de interesse. E aí, isso é um trabalho nada fácil. Não, imagino. Hoje em dia, a jurisprudência ela já tem aceitado, inclusive, um alongamento de prazo, né? Assim, a lei foi reformada agora eu digo assim, em 2020, final de 2020, entrou em vigor em janeiro de 2021, porque você tinha basicamente um tempo aí quase que de 6 meses para discutir um plano de recuperação judicial. Agora você passa a ter aí 1 ano
porque né, o prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções, ele pode ser renovado por mais 180 dias. Então, você fica aí praticamente com um prazo de 1 ano para discutir um plano de recuperação judicial. Aí está de ótimo tamanho, né? 1 ano para... E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse plano de recuperação judicial, ele vai ser apresentado diretamente na via judicial ou ele é apresentado primeiramente na Assembleia de Credores? Como é que é feito isso? Você quer na teoria ou na prática? Betânia, na teoria, esse plano tem que vir no processo e a partir da apresentação do processo ele ser discutido, né, para que se chegue na Assembleia com uma posição. Mas na prática não vai acontecer dessa forma e eu acho que o correto é melhor assim mesmo, né? A Luciana está dizendo que os deságios são vergonhosos no plano. Concordo plenamente, Luciana. A gente está vendo cada coisa absurda, assim. Credores propondo pagar 10% do valor da dívida. Enfim, teoricamente, pela lei, você apresenta o plano, porque é um prazo curto, sabe, Betânia? É um prazo de 60 dias a contar do deferimento da recuperação judicial. Então, o que eu costumo dizer? Na prática, é aquele devedor que pede a recuperação, ele já está planejando. Ele não pede a recuperação para começar o planejamento. Ele já pede a recuperação estando com o plano. E hoje em dia a gente está vendo agora, com a lei de 2020, com a modificação que aconteceu em 2020, a gente agora pode ter, de forma bastante ampla, pedidos de liminar para que os efeitos da recuperação já aconteçam antes do pedido. Infelizmente, há uma semana atrás, a gente viu aí o caso da Americanas, né? Sim. Tá vendo acontecer o caso da Americanas, e aí Americanas, a primeira coisa que fez foi pedir suspensão de ações e execuções contra ela, preparando para um pedido de recuperação judicial. Enfim, então quando você requer a recuperação, quando você entra com um pedido de recuperação, você tem um prazo de 60 dias para apresentar o plano. Esse plano muitas vezes já está vindo sendo discutido com os credores até antes de se propor uma recuperação. E eu não acho isso errado, eu não acho isso ruim. Muito pelo contrário. Na minha vida prática, se eu sou procurada por um empresário que está em crise, eu vou até mesmo buscar esses credores antes de tentar a recuperação, porque você pode, às vezes, até partir para uma recuperação extrajudicial, caso você consiga ter uma boa conversa com os seus credores. Né? Chegar a um consenso, né? Exato, exato. A recuperação extrajudicial, ela tem o mesmo objetivo, ela tem uma semelhança muito grande com a judicial. A grande diferença entre elas é que na extrajudicial eu vou precisar de ter um grupo maior de credores para que eu possa forçar os outros a aceitar, né? O que eu falei aqui alguns minutinhos atrás. Os credores são separados em grupo. E aí, na hora de você deliberar sobre o plano de recuperação, a decisão vai ser democrática, Betânia. Não adianta, se eu lá, como um credor trabalhista, sou contra aquele plano, não adianta eu espernear. Se a maioria da minha classe aceitou e as outras classes também aceitaram e esse plano foi devidamente homologado pelo juízo, eu fico sujeito aos efeitos do plano, mesmo não tendo concordado. Então, a Luciana comentou aqui sobre esse deságio, né? Imagina que eu sou um credor microempresa em pequeno porte. Foi oferecido pagar 10% da dívida. Os demais credores da mesma classe que eu aceitaram aquele deságio absurdo de 90%. Eu era contra, bati meu pé até onde eu pude. Mas não teve jeito, o plano foi aceito. Então, eu vou receber 10% do meu crédito e ponto final. E o plano de recuperação judicial, Betânia, faz inovação. Então, eu vou receber 10%, se não houver adimplemento espontâneo e eu tiver que buscar receber forçadamente 10%, eu rasgo meu crédito anterior e passo a ter tão somente o crédito previsto no plano de recuperação. Então, assim, como você me perguntou, na verdade, assim, dentro do procedimento você apresentaria o plano para depois discutir, mas é muito pouco tempo e ali, né, muitas vezes os prazos são exíguos dentro da lei 11.101 de 2005. Então é até interessante às vezes que o próprio devedor em recuperação, o empresário em recuperação, ele já busque esse contato, essa conversa com os credores, muitas vezes antes de entrar com o pedido de recuperação, né?
Até para que a gente possa imaginar assim, que a recuperação vai ter vai seguir de uma forma eficaz, vai ter chance de ser atingir o seu objetivo, que é, de fato, acabar com a crise econômico-financeira daquele empresário, salvando a atividade, né? Salvando os empregos, salvando a fonte de receita, de tributo, de renda, né? Porque a atividade empresária, a gente sabe que ela é o sustentáculo da economia que a gente está inserido, né? Pelo menos aqui no nosso sistema ocidental capitalista, a atividade empresária, ela tem toda essa importância. Então, é preciso que você entenda a função social, como diz o artigo 47 da Lei 11.101 de 2005, né? O objetivo da recuperação é atender a essa função social da atividade empresária, fonte de emprego, fonte de tributo, né, fonte de receitas, ok? Stefânia, se o plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor não for aprovado pela Assembleia de Credores, existe alguma outra alternativa ou a alternativa é a falência? Bom, vamos lá. Primeiro ponto que eu queria tocar aqui, professora Betânia, a Assembleia, ela, para aprovar o plano, ela é soberana, tá? Então, se ele for aprovado em cada uma das 4 classes, por maioria dos credores em cada uma das 4 classes, tá? E aí, vamos lá. Na classe dos trabalhadores e na classe dos credores microempresas e empresas de pequeno porte, a votação é per capita dos credores, independentemente do valor do crédito. Na classe credor com garantia real e os demais credores sem garantia, credor quirografário ou qualquer outra garantia ou credor quirografário, a votação ela é proporcional ao valor do crédito, tá? Então, sendo aprovado em cada uma das classes, esse plano tem que obrigatoriamente ser homologado pelo juiz da falência e recuperação. O juízo, nesse caso, ele não tem qualquer poder discricionário. Aprovou, está aprovado, tá? A partir da Lei 14.112 de 2020, a gente passou a ter a possibilidade dos credores apresentarem plano alternativo. Olha que interessante. E aqui essa modificação de 2020 reconhecendo o protagonismo dos credores, né? Sem dúvida. Reconhecendo isso que eu comecei falando aqui nesse nosso bate-papo. Reconhecendo o protagonismo, reconhecendo o interesse dos credores em que esse plano seja bom para todo mundo, seja aprovado e que os credores venham a receber. Porque muitas vezes o credor não quer falência, Betânia. Ele não quer ir para um procedimento de falência em que muitas vezes ele vai ficar sem receber. A gente sabe que a realidade é essa. Então, melhor receber menos do que não receber nada, né? Exatamente. Então, hoje, a gente tem a possibilidade dos credores apresentarem um plano alternativo. E aí, veja bem, se esse plano alternativo for aceito pela Assembleia, é ele quem vai valer. É ele quem vai valer, tá? Aí você pode dizer, mas aí o credor, o empresário em crise não tem que concordar? Não tem. Ele não tem que concordar. Aí você pode estar se perguntando, mas se ele achar que esse plano é impossível de cumprir, é só ele não cumprir. Na verdade, o que eu estou pensando aqui agora é se um credor, por exemplo, ou uma classe ou categoria, na verdade, né, de credores, de forma abusiva, votar contra o plano de recuperação apresentado pelo devedor para apresentar outro que lhe é mais favorável. Mas aí pode acontecer? Sim, eu compreendo o que você está falando. Isso é a primeira coisa que sempre vem na cabeça das pessoas. Mas aí, Betânia, na realidade, no dia a dia, na prática, isso não vai acontecer. Por quê? Porque se o devedor achar que aquele plano é absurdo, ele simplesmente não vai cumpri-lo. E não cumprir o plano ou não ter um plano aprovado, o efeito é o mesmo. Então, se ele não tem um plano de recuperação aprovado, ou se ele sequer cumpre... aí vamos imaginar, se ele não teve o plano que ele apresentou aprovado. Aí vem um plano alternativo de credores, tá? E ele entende que aquele plano é completamente absurdo, mas foi aprovado pela Assembleia e ele não cumprir, o efeito é o mesmo, que é a decretação da falência. Não tem diferença. Você entende? Então, assim, para o credor que apresenta esse plano alternativo, é preciso que ele também debata com o devedor. É preciso que ele também debata isso com o devedor para saber, olha, estou apresentando esse plano alternativo aqui, mas você vê viabilidade no cumprimento? Porque senão não adianta. Senão, nesse caso, basta ao devedor, ao empresário em crise, simplesmente não cumprir aquele plano que foi aprovado à revelia dele. Porque o efeito é o mesmo.
E aí, Entendi. isso, Betânia, foi uma modificação da Lei 11.101 de 2005 em relação ao decreto anterior de 1945, que tratava da crise, que falava sobre concordata, né? Que não tinha o procedimento de recuperação, mas tinha o procedimento de concordata. Essa é uma modificação que foi muito louvável. Se você entra com pedido de recuperação e e o juiz defere o segmento, o processamento, fala, vamos seguir com a recuperação, vamos debater sua recuperação, você não tem mais como não desrecuperar, tipo assim, não quer desistir da recuperação. Não tem. É um caminho sem volta. Caminho sem volta. Se o plano não for aprovado, se você não cumprir o plano, se você não apresenta o plano, é falência. É decretação de falência. Você não volta a ser o empresário comum, sem crise, sem recuperação. Isso não existe. Então, você não pode propor uma recuperação de forma irresponsável, porque senão você pode ter a sua falência decretada. Então, essa possibilidade hoje que a lei trouxe de 2020, né, que entrou em vigor em 2021, dos credores apresentarem um plano alternativo, não é para que, na prática, os credores inventem um plano qualquer e apresentem lá e aprovem a total revelia do empresário devedor. Não, porque senão isso não vai ter qualquer efeito prático. Tá claro? Mas eu fico imaginando a situação desesperada do empresário, então, né, realmente, depois que ele faz o pedido de recuperação judicial para aprovar esse plano de recuperação. Exato, exato. A outra saída é a falência. Exato. Isso não tinha me ficado tão claro. Essa conversão da recuperação judicial em falência é nos autos do mesmo processo. Do mesmo processo, né? É aquele nome que quem estudou comigo sabe que eu fico brincando. Convolução da recuperação em falência. Isso. Eu falo, parece nome de cachorro. Convolução. Convolução e trespasses. São os nomes que eu gostaria de colocar no meu pet. Não, porque é uma situação realmente complicada para o empresário. Ele realmente tem que avaliar muito bem a situação. Exato. Para buscar uma recuperação judicial. Essa deve ser a última tentativa dele, né? Sim. Mas aí é por isso que eu disse a você que, na prática, o credor, é muito importante que o credor, ele, às vezes, ele busque, né, negociar, conversar com seus credores antes da propositura, para saber se de fato há como caminhar, para ele ter pelo menos um vislumbre se aquela recuperação ela vai ter como caminhar ou não, né? Para que ele não entre numa aventura e tenha a sua falência decretada, né, por não aprovação de plano, e às vezes a crise nem era tão grave, ele conseguiria sair sem a recuperação. Sim. Ok? Agora, Betânia, a gente chega num ponto aí da sua pergunta que é muito importante, muito relevante. Imaginemos que o plano não foi aprovado nas 4 classes, tá? Não foi aprovado em alguma classe dessa de credores, mas o artigo 47 que eu já mencionei aqui, ele fala pra gente que o objetivo da recuperação é enxergar a função social da empresa, é manter a atividade empresária como fonte de emprego, de receita, de renda, por toda a sua importância social. Então, quando o plano não é aprovado em uma classe, é possível que você tenha o mecanismo que a doutrina gosta de chamar de crown down. No procedimento da recuperação e falência tem um monte de americanismo, né? Vários termos aí em inglês que as pessoas gostam de usar. E aí, quando o plano for rejeitado pelos credores, a gente tem a possibilidade do crown down. E o que é o crown down? É mesmo não tendo sido aprovado em cada uma das classes separadas, ainda assim o juiz poder aprovar de maneira forçada, sem a aprovação de todas as classes, mas o juiz, entendendo que aquele plano é viável, que aquele plano é bom, ele aprovar o plano de recuperação. Mas não é livre a decisão judicial, não é completamente livre. E aí a gente teve os requisitos um pouquinho alterado aqui nessas modificações de 2020, né? Então, Betânia, quando você tem a rejeição do plano, né? A gente tem aqui o parágrafo 1º do artigo 58 da Lei 11.101 de 2005. Ela vai falar o seguinte: o juiz poderá conceder a recuperação com base em plano que não obteve aprovação na forma do artigo 45, que é a aprovação em cada uma das classes.
desde que, na mesma Assembleia, tenha obtido de forma cumulativa voto favorável de credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes na Assembleia, independentemente da classe. E aqui eu quero fazer uma ressalva de uma decisão de 2 semanas atrás do STJ. A aprovação de 3 das classes, ou caso haja somente 3 classes votantes, pelo menos 2, se só tiver 2, pelo menos 1. Na classe que houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 dos credores, conforme computados na forma do parágrafo 1º e 2º do artigo 45 dessa lei. Então, vamos com calma aqui. Ele traz 3 requisitos para que o juiz possa determinar o crown down, ou seja, não foi aprovado nas 4 classes, mas foi rejeitado em apenas uma. Então, é porque às vezes, Betânia, você não tem credores presentes das 4 classes. Ou às vezes você nem tem existente. Sim. Ou às vezes você não tem presente. E aí, o STJ entendeu há 2 semanas atrás que esse presente é o que vota, tá? Olha que coisa doida o entendimento do STJ. O credor, para ser considerado como presente, é o que votou. Se o credor estava presente e se absteve, é como se ele não tivesse presente. Você ignora ele. Decisão do STJ. Credor, para ser computado em qualquer dos quórums aqui na recuperação, é ele ter participado, votado. Se ele estava presente, mas se absteve de votar, é como se ele não estivesse presente. A abstenção não é levada em consideração. Perfeito. Mas isso não está na legislação. Não. Isso é entendimento do STJ. Entendimento do STJ recentíssimo. Então, ele está dizendo para a gente o seguinte, foi rejeitado em uma só das classes presentes. Se foi rejeitado em 2, não tem crown down. É decretação de falência. Acabou. Tá? Você tem que somar todos os credores presentes, aí você esquece a classe. Esquece a classe. E ele tem que ter sido aprovado por pelo menos metade do valor dos créditos presentes que votaram. Então, de todo mundo que votou, você vai agora computar por valor. Se eu tive mais da metade dos credores em relação a valor aprovando, o juiz cumpriu o 2º requisito. E o 3º requisito? Na classe em que o plano foi rejeitado, só pode ter sido rejeitado em uma classe, acabei de explicar aqui, só pode ter sido rejeitado em uma classe. Na classe que ele foi rejeitado, ele não pode ter sido rejeitado por mais de 2/3. Ele tem que ter tido no mínimo 1/3 de aprovação. Ele não conseguiu atingir a metade, que é o quórum básico do artigo 45, né? Mas ele tem que ter tido no mínimo uma aprovação de 1/3. Então, preenchendo esses 3 requisitos, que são requisitos objetivos, o juiz poderá aí decretar o crown down. Ou seja, novamente, Betânia, a participação dos credores aqui ela vai ser sempre fundamental. Existe um tiquinho de discricionariedade para o juiz, existe um pouquinho de participação aqui do juiz, né? E aí é importante que o parágrafo 1º que eu li aqui para vocês, o artigo 58, ele fala: o juiz poderá conceder. Mesmo atingindo os requisitos objetivos, o juiz, se ele entender que aquele plano não é viável, ele não concede. Então, existe uma discricionariedade do juiz aqui para conceder o crown down, mas ela é pequenininha. Ela é pequenininha. Verdade. E aí, nesse caso, então, assim, o que eu costumo dizer é que ainda que dentro de uma possibilidade de crown down, a vontade dos credores numa recuperação, ela ainda a que vai prevalecer. A participação do profissional ali do direito vai ser importante, como eu disse, porque ele atende ao grupo, à classe dos credores, cuja vontade a lei deu a maior importância. Então, assim, os credores vão ter uma participação aqui para aprovação ou rejeição desse plano de recuperação. Existe essa possibilidade do juiz decretar por crown down, mas a margem de discricionariedade do juiz aqui é mínima. É bem pequena. Ele praticamente passa por cima da decisão de uma das classes apenas. Né? Uma das classes. Sim. Então, a vontade das outras 3 classes vai prevalecer. Vai prevalecer. Realmente, a discricionariedade dele é
bem pequena em todo o procedimento de recuperação judicial, em verdade, né, Stefânia? É. O que acontece? Na recuperação judicial, eu costumo dizer que o juiz está mais para MP, mais para Ministério Público, assim, no que tange ao curso Fiscal, da né? recuperação. Hein? Ele fiscaliza muito, né? Isso aí. É assim, o juiz ele vai ter um papel muito importante nas impugnações de crédito, nas habilitações e impugnações de crédito, quando você for discutir alguma coisa de crédito. Então, por exemplo, se você lá tá, igual eu falei, você a princípio não precisa se habilitar, mas vai que seu crédito não apareceu ou está com valor errado e você quer mostrar para o juiz que o valor que o administrador colocou não é o correto. Aí você vai para uma discussão que é feita pelo juízo da falência, tá? Então, assim, se você está discutindo valores de crédito ali, não liquidez e certeza, porque isso aí fica no processo separado, como eu expliquei aqui. Mas se você está discutindo ali um valor, alguma coisa de prescrição, igual eu falei, e não seja trabalhista, e ele vai ser discutido aqui no âmbito de uma impugnação de crédito, etc., o juízo aqui ele vai ter uma participação decisória, né, nessa parte de você consolidar o quadro geral de credores. Mas no que diz respeito, Betânia, à aprovação, à deliberação do plano de recuperação, o juiz ele é um mero fiscal. O papel dele aqui é ficar meio que observando de longe e, em caso de alguma possibilidade, ele fazer a decretação do prondown. Mas é uma participação bem pequena, né? Muito diferente do que acontece na falência, né? Sem querer entrar em outro assunto que já iria para outra live, né? O nosso tempo, infelizmente, está acabando. Exato. Então, assim, na falência, o juiz tem uma outra participação. Eu digo que o administrador judicial e o juiz, eles têm, o papel deles é oposto nesses dois procedimentos. Na recuperação, o administrador é sujeito ativo, presente, muito importante. E o juiz é um fiscal. Na falência, né, o administrador ele é massa falida, ele vai representar a massa falida e ele é quase que bate de frente com o juiz ali, né? Ele é parte do processo. Verdade. E o juiz vai tomar decisões. Na recuperação, não. Na recuperação, eles andam juntos, o administrador e o juiz, né? Digamos assim. Tem um papel muito fiscalizador ali e muito próximo. Na falência, o administrador, muitas vezes, ele tem que bater de frente com o juiz, ele vai estar contrário às decisões do juiz, vai recorrer das decisões judiciais. Então, há uma diferença muito grande, né? De atuação, sem dúvida. Stefânia, eu queria te agradecer muito por ter aceitado esse convite para participar da nossa live, agradecer em meu nome, agradecer em nome do Instituto Direito Real, dizer para o pessoal que o curso da professora Stefânia está incrível, o curso de recuperação judicial, está disponível já no site do Instituto Direito Real. Vai lá, pessoal, porque está imperdível. Stefânia, foi ótimo, como sempre, estar com você, conversar com você. Aprendi muito essa noite sobre recuperação judicial. Eu espero que a gente possa marcar outras lives para a gente bater outros papos sobre direito empresarial, societário, falência. Muito obrigada, viu? Com certeza, professora Betânia. O prazer foi todo meu. É sempre maravilhoso estar aqui contigo. Eu agradeço muito ao convite do Instituto Direito Real e vamos sempre discutir o direito, que é maravilhoso. É isso aí. Boa noite, Stella. Boa noite. Até mais. Gente. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada aí.